Olá pessoal, sou a professora Fabiana Firmino. No vídeo de hoje vamos resolver aqui uma prova da banca Atami. Então vamos ver como a parte de conhecimentos pedagógicos pode ser cobrada aí por esta banca. E lembrando que isso aqui é importante a gente ressaltar, é muito difícil achar questões dessa banca. Então assim, a prova que os alunos me mandaram, que foi disponibilizada aí, que nós temos nas redes, né, na internet, é uma prova de 2012, então muita coisa pode sim ter mudado. Então é importante já no início você já ter a informação que você precisa buscar também outras formas de você se preparar para esta banca, né, fazendo muitas questões do assunto que está sendo cobrado no edital, tá? Mesmo que não seja aqui da banca Atami, mas que seja também no estilo de como vai ser cobrado, né, de acordo com o que foi colocado no edital, fazer questões parecidas para você não ficar por fora, porque quando passa-se muitos anos, quando tem ali um tempo maior, né, pode ser que muita coisa mude em relação à forma da banca cobrar. A prova que nós temos aqui é a de 2012, como eu falei, de pedagogia, a parte de conhecimentos específicos, e nós vamos resolver na sequência como que está nesta prova. É importante também você ficar bem atento, né, analisar se o conteúdo também bate com o conteúdo que você está estudando hoje, mas desde já, né, já coloco aqui vocês que estão chegando agora ou conhecendo a gente agora, sejam bem-vindos, mas a gente já faz esse trabalho há muito tempo e aí vocês vão ver aqui nas questões a gente já estudou praticamente tudo que esta prova que abordou dentro de conhecimentos pedagógicos. No estilo dessa prova foi cobrado de forma muito objetiva, sem texto longo, já direto ao assunto e também não deixando a prova ser longa. Isso foi muito interessante. Então a gente não tem a certeza se vai continuar para as provas futuras, né? Mas vamos analisar como isso já foi cobrado. Então vamos lá. Resolução de provas, banca Atami, a parte de conhecimentos específicos, tá? Que diz respeito aqui à nossa parte de conhecimentos pedagógicos, como isso foi cobrado. Então vamos lá. A teoria quântica é a tentativa mais completa de desenvolvimento de uma abordagem global do funcionamento das leis do universo relacionadas à matéria e ao seu movimento. Em termos de macroplanejamento, né, apesar de ter iniciado dessa forma que essa questão está falando sobre a parte de planejamento mesmo, né, que nós estamos acostumados aqui dentro da área da educação, no sentido macro, tá? Ou seja, aquele sentido amplo. Em termos de macro planejamento, a visão da totalidade evita a concepção de uma política fragmentada, desarticulada, descontínua e compartimentada. Então, quando se tem aquela visão do todo, né, quando se é o macro, planejamento macro, e tem aquela visão de todo, né, o pleno desenvolvimento, tudo na sua totalidade, evita essa fragmentação, evita que isso seja desarticulado e fragmentado. Compreende o indivíduo como algo indiviso, construindo o conhecimento, usando exceto, ou seja, o que não deveria ser usado nesse sentido do enunciado. Sensações, emoções, razão, intuição ou senso comum. Aqui seria a questão, o item letra D, senso comum. E a gente poderia até fazer por descarte mesmo, porque aqui está falando a respeito do indivíduo, né? E um indivíduo como um ser. Então, se a gente for pensar no indivíduo como ser, aí sim a gente tem aqui as sensações do indivíduo, as emoções do indivíduo, a razão e a intuição desse indivíduo. O que fica de fora seria, né, ali dentro desses itens, realmente o senso comum, porque a questão do senso comum é que tem ali as noções que são comumente admitidas por todos, mas em questão de indivíduo, os outros itens se adequam, né? Então, o que não está de acordo seria realmente o item D, quando se fala em senso comum, ok? No sentido de
planejamento, tá? No sentido amplo de planejamento, né? Visando ali, lógico, a questão do pleno desenvolvimento desse indivíduo. Vamos para a segunda questão para a gente ver também como isso é cobrado ainda dentro dessa temática. Agora, diminuindo, né, planejamento, indo direto para o plano de aula, que é algo mais operacional. Plano de aula é uma ferramenta muito importante para o professor. Por meio dele, o educador pode fazer a previsão dos conteúdos que serão dados, as atividades que serão desenvolvidas, os objetivos que pretende alcançar e as formas de avaliação. Mais do que saber elaborar um plano, é necessário acreditar que ele é instrumento pessoal intransferível de trabalho do professor e expressa as concepções teóricas que sustentam suas atividades. Quais seriam essas atividades? Docentes, familiares, complementares ou discentes. Essa daqui, né, gente? Se está falando do professor, suas atividades, né, seria aqui suas atividades, né, no caso docentes. Docente, lembrando, é professor, discente é aluno, tá? Não seria familiar e nem complementar, seria docente, que significa professor. Aqui é mais fazendo uma associação em relação à importância, né, do desenvolvimento pleno dessas atividades dentro do planejamento. A banca costuma trabalhar conhecimentos pedagógicos de uma forma contextualizada com a prática do educador. Então tem que ficar muito atento, mas tem que ficar atento para não deslizar em relação realmente o que consta na nossa teoria. Aqui no caso seria fácil, que seria só você fazer a associação, né, atividades do professor, atividades docentes, né, algo bem simples, bem de fácil assimilação. Mas outros conteúdos a banca vai cobrar diretamente como está na teoria os nossos conhecimentos pedagógicos, tá bom? Letra A. Vamos para a próxima, sobre avaliação. A avaliação, enquanto processo, tem como finalidade uma tomada de posição que direcione as providências para a remoção das barreiras identificadas, sejam as que dizem respeito à aprendizagem, à participação dos educandos, sejam as que dizem respeito às outras variáveis extrínsecas a eles e que possam estar interferindo em seu desenvolvimento global. Para Jussara Hoffmann, o paradigma de avaliação que se opõe ao paradigma sentencioso, classificatório, é o denominado de. Bom, lembrando aqui, quando se fala em avaliação, né, por Jussara Hoffmann, nós vamos lembrar que essa autora dedicou ali um momento, né, vários estudos a respeito da avaliação mediadora, e aqui no YouTube tem vídeo para vocês só sobre isso, tá bom? Então nós vamos lembrar. E aqui, né, mesmo que você não fizesse associação, quando fala, ó, paradigma sentencioso, opõe, né, ou seja, o que é o oposto ao que é sentencioso, classificatório, que seria justamente essa avaliação final, classificatória e somativa que nós já sabemos, né, que também aqui foi colocada como somatória, restaria a letra B, de qualquer forma, a avaliação mediadora. Mas nós vamos lembrar, a avaliação mediadora, né, é de Jussara Hoffmann, que falou muito sobre esse assunto, né, e nós temos um vídeo aqui só sobre isso aí para vocês também. Então, com certeza seria a letra B. E aqui eu trouxe para vocês o conceito, né, aqui falando da obra, né, de Hoffmann, avaliação mediadora, se desenvolve em benefício ao educando e dá-se fundamentalmente pela proximidade entre quem educa e quem é educado. Né, aqui também tem mais um exemplo a respeito, mas é justamente, ela vai se opor a essa avaliação, porque o objetivo não é ali saber ter a análise quantitativa, né, e sim qualitativa a respeito do processo. O processo é muito importante, né, e ela vai se opor sim a esse tipo de educação totalmente mecânica, tradicional, burocrática, classificatória. E esse material aqui está disponível para vocês na descrição desse vídeo, para vocês fazerem a leitura, tá bom? Vamos para a próxima. Quando os sistemas de ensino não conseguem atender às diversidades de necessidades presentes nas escolas, deixando de identificar onde se localizam as inadaptações à aprendizagem, não conseguem levar o aluno a descobrir sua própria modalidade de aprendizagem, considerando como ponto crucial seu modo particular de se relacionar com o conhecimento, né? Ou seja, a aprendizagem escolar.
Estamos diante do chamado. Então, essa situação aqui, quando não atende às expectativas, como foi colocado, né? Ali não se tem ali esse modo de acompanhar, né, de uma forma precisa, não consegue levar o aluno a descobrir a sua própria aprendizagem. Nós estamos diante do quê? Fracasso familiar, fracasso escolar, social ou geral? Fracasso escolar, né, gente? Letra B seria a questão, o fracasso escolar, que é justamente nesse sentido que foi apresentado aqui no enunciado. O termo fracasso escolar, ele é utilizado se referindo aos alunos que não conseguiram completar com sucesso as diferentes etapas do ensino obrigatório. Isso pode acontecer por vários motivos: abandono, dificuldades de aprendizagem, questões familiares. São N fatores que podem contribuir para esse fracasso escolar. E aqui a letra B, como nós vimos, está totalmente de acordo, né, quando a gente vê aqui, identifica no enunciado, essa questão de do aluno não ter ali alcançado os objetivos propostos dentro da questão da aprendizagem escolar. Bom, até o momento, né, não está muito difícil, né? Principalmente vocês que estão estudando aí já há algum tempo, tem que ter cuidado mesmo com a questão da prática do educador, porque a banca às vezes vai fazer certas assimilações. O aluno tem que ter muito cuidado na hora de poder resolver, né, e marcar. Sempre quando você ficar em dúvida, né, em duas, releia novamente. Se você já está no momento da prova, cuidado com ansiedade, nervosismo, tudo isso pode interferir. Agora a questão de legislação aí para vocês, LDB. Segundo a LDB, o processo de avaliação deve ter como objetivo exceto. Então aqui o aluno, né, se tem no seu edital a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases, então o aluno precisa conhecer, né, bem para poder resolver essa questão aqui. Está pedindo qual que é errado, ou seja, qual não está de acordo com o que tem na LDB em relação ao assunto avaliação. Detectar problemas, servir como diagnóstico da realidade em função da qualidade que se deseja atingir. Então, vamos lá. Tá pedindo a errada. Ser definitivo visando a estagnação. Não ser definitivo nem rotulador. Não visar a estagnação e sim a superar as deficiências. Lá na LDB, quando se fala em avaliação, fala que deve ser, né, esse processo deve acontecer de uma forma contínua e cumulativa, né, sempre também priorizando a questão da qualidade, não somente quantidade, ou seja, está falando sobre todo o processo, valorização de todo o processo, acompanhamento durante o processo de ensino, não só no início, não só no fim, mas todo um processo que possa contribuir para o pleno desenvolvimento do estudante. Então, analisando aqui o artigo 24, diz o seguinte, lá na LDB, a avaliação deve ser contínua e cumulativa, como eu falei, do desempenho do aluno com prevalência dos aspectos qualitativos, né, visando a qualidade, sobre os quantitativos, somente qualidade, né, e dos resultados ao longo, quando fala ao longo, é todo o processo, sobre os eventuais provas finais. Então, a gente olhando aqui, exceto, né, qual estaria, né, em detectar problemas, faz parte, servir como diagnóstico da realidade, faz parte, em função da sua qualidade que você deseja atingir, faz parte isso daqui. Agora, ser definitivo visando estagnação, em nenhum momento a LDB fala sobre isso, né, em nenhum momento prega isso, né, a essência não é essa. Então, até o momento, com certeza seria a letra B. Não ser definitivo nem rotulador, sim, né, não é exatamente isso que a LDB traz, né, não pode ser definitivo no sentido de ser classificatório, muitas vezes injusto, rotulando o aluno, né, e tudo isso faz parte da avaliação somativa. E na LDB nós vimos é formativa. Não visar a estagnação, exatamente, e sim superar essas deficiências. Por quê? Quando se fala que é contínua e cumulativa, dá tempo de poder ir analisando, verificando e superando as dificuldades, né, ao longo de todo o processo, porque o processo vai acontecer durante todo o período. Então, com certeza, a letra B, quando fala ser definitivo, visando a estagnação,
deixa o item, né, errado de acordo com o que nós temos na LDB, que é exatamente isso daqui que eu acabei de ler para vocês, lá no artigo 24A. Vamos para a próxima questão aí dessa prova, parte de conhecimentos específicos. O artigo 3º, a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata essa lei, assegurando-lhes por lei ou por outros meios todas as oportunidades e facilidades a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade. Esse artigo consta na forma bem objetiva, né, gente? Está na Constituição, está no ECA, está na LDB, ou sobre a Lei 8068, Estatuto da Criança e do Adolescente. Na verdade, o aluno tinha que saber bem, né? A lei do ECA é 8069, né? Está sim no Estatuto da Criança e do Adolescente. O inicinho também já tinha dado aqui pra gente, né, um spoiler, digamos assim, certo? Seria a letra B. Olha aqui o artigo 3º, exatamente como está na Lei 8069, que é, né, o nosso ECA, exatamente como está aqui, foi colocado no enunciado, tá? Então, assim, aqui, questão dessa parte de legislação, né, a banca queria saber exatamente se o aluno saberia, né, qual seria a lei. Então, tinha que saber também, né, e provavelmente não, né? E certeza que o ECA, né, foi cobrado nessa prova e o aluno tinha que saber fazer essa associação, tá? Vamos lá. A ferramenta gerencial que auxilia a escola a realizar melhor o seu trabalho, focalizando sua energia, assegurando que sua equipe trabalhe para atingir os mesmos objetivos e avaliando e adequando sua direção em resposta a um ambiente em constante mudança então vamos lá. Qual que é a ferramenta que auxilia a escola, tá falando sobre a escola, tá? A realizar o seu melhor trabalho, focalizando ali, né, tudo, né, toda a sua energia, assegurando sua equipe. Você viu que todo momento está falando sua, falando de escola. Esse documento é o Plano de Desenvolvimento da Escola, o PPP, o Projeto de Trabalho ou Regimento Escolar. Lembrando que nós já tivemos aula de PPP, tivemos aula de regimento escolar. As aulas anteriores aqui, gente, das outras questões, tivemos maratona de LDB para vocês, aulas de avaliação todas, avaliação escolar, institucional, instrumentos avaliativos. Tudo isso foi tema de lives aqui já para vocês, que nós já passamos, disponibilizamos aí para vocês esse conteúdo gratuito. Então, tudo isso aqui vocês já estudaram com a gente, tá? Então, aqui quando fala escola, está falando sobre o plano de desenvolvimento da escola. Inclusive, tem até aqui, plano de desenvolvimento da escola é uma ferramenta de acordo com o MEC, tá? Isso aqui foi retirado do site do MEC. É uma ferramenta gerencial, olha lá, gente. E lá falou exatamente isso. Isso aqui é o que está no site do MEC. Que auxilia a escola a realizar melhor o seu trabalho, focalizar sua energia, assegurar que sua equipe trabalhe para atingir os mesmos objetivos e avaliar, adequar sua direção em resposta a um ambiente em constante mudança, né? O nosso conhecido PDE, seria aqui letra A, né? Foi tirado na íntegra, né, o conceito do que é o PDE, Plano de Desenvolvimento da Escola. Vamos para o próximo, agora sobre PCNs. Os parâmetros curriculares nacionais propõem uma mudança de enfoque em relação aos conteúdos curriculares. Ao invés de um ensino em que o conteúdo seja visto como um fim em si mesmo, o que se propõe é um ensino em que o conteúdo seja visto como meio para que os alunos desenvolvam suas capacidades que lhes permitam produzir e usufruir de bens. Exceto, vamos lá, inclusive na nossa aula sobre componentes, quando a gente falou só sobre conteúdos de ensino, como isso é cobrado em concurso, o conceito foi exatamente isso, né? Não seja visto como um fim em si mesmo, que propõe um meio, né? Que um conteúdo seja visto como um meio para que os alunos desenvolvam suas capacidades. Falando sobre os PCNs, né? Exceto culturais, religiosos, sociais ou econômicos. Gente, aqui no caso seria a letra B, religiosos, né? Na verdade, os PCNs, né, eles servem sim como eles são documentos norteadores
para o processo, né, de desenvolvimento do trabalho do professor, e aí sim traz questões culturais, sociais, econômicas que devem ser trabalhadas, né, mas essa parte de usufruir bens religiosos não tem essa especificidade, como colocou aqui o item B, tá? Os parâmetros curriculares nacionais são diretrizes elaboradas para orientar os educadores por meio da normatização de alguns aspectos fundamentais concernentes a cada disciplina. Então, vão orientar sim a questão cultural, questão social, ainda mais questão econômica, desenvolvendo o indivíduo dentro da sua criticidade como um todo. E lembrando também, nós já tivemos aula aqui sobre os PCNs para vocês, tivemos aula também sobre o RECINEI, que seria essa parte, né, dos parâmetros para a educação infantil, e também PCN de ensino médio, tem lá na nossa sala pedagógica também. E aí nós não falamos justamente, né, dessa parte de questões religiosas, não. A questão seria a letra B mesmo. A concepção de avaliação vai além da visão tradicional, que focaliza o controle externo do aluno mediante notas ou conceitos, para ser compreendida como parte integrante intrínseca ao processo educacional. Mais uma questão sobre avaliação. A avaliação, ela não se restringir ao julgamento sobre sucessos ou fracassos do aluno, é compreendida como um conjunto de atuações que tem a função de alimentar, sustentar e orientar a intervenção pedagógica. Acontece contínua e sistematicamente por meio da interpretação qualitativa do conhecimento construído pelo aluno, pelo professor, pelo docente ou pela escola. O conhecimento, claro, né, gente, construído pelo aluno, né? Aí sim nós temos o processo avaliativo, né? A avaliação justamente vai servir para trazer, né, para nós todos esses processos, elementos, tudo que foi ali adquirido, assimilado pelo aluno, né? Pelo professor, não docente é o professor, pela escola não, é realmente o aluno. Também é uma questão aqui de fácil compreensão. Paulo Freire denominava o modelo tradicional de prática pedagógica de educação bancária, né? Falamos várias vezes aqui a respeito deste assunto, pois entendia que ela visava a mera transmissão passiva de conteúdos do professor, assumido como aquele que supostamente tudo sabe para o aluno, que era assumido como aquele que nada sabe, ou seja, né, ali educação bancária, Paulo Freire fez aquela analogia, né, de que o professor é o único detentor do conhecimento, né, então ele vai ali depositar o seu conhecimento, vai jogar, depositar, e o aluno vai receber, fazendo aquela analogia, né, a questão da educação bancária, como se fosse um sistema de banco mesmo, né, só deposita e o aluno só recebe. Então o aluno nada sabia, ele tinha que ouvir o professor, que era o único que sabia tudo. Então ele condenou esse tipo de educação. A educação problematizadora de Paulo Freire rompe com a polarização entre professor e alunos, dominante na educação bancária, propondo em seu lugar o par educador junto com o educando, né, propondo ali os dois, né, juntos. Segundo o autor, num tema gerador, deve predominar, olha lá. Então aqui a respeito de tema gerador, que Paulo Freire também falou, nós já estudamos bastante sobre isso, são temas que são extraídos da própria vivência dos estudantes. Então deve predominar o diálogo entre educador e educandos, envolvidos num processo que deve propiciar a construção de um diálogo inteligente com o mundo, problematizando o conteúdo que os mediatiza, certo? Execução de tarefas indicadas pelo professor, isso aqui é o que ele condenou, né? Ali é um sistema totalmente mecânico, né? Não seria esse. Realização das atividades pelos alunos sem questionamento, ele também condenou isso. Faz parte da educação bancária, o aluno não participar, não ter diálogo, errado. O estudo de assuntos que priorizam a classe dominante, também errado, né? Vai priorizar os assuntos, ideias da classe dominante, não, o estudo deve envolver tudo. O aluno deve se conscientizar. Então, com certeza, a letra A, que ainda ressaltou a questão do diálogo, que para esse educador é super importante, seria aqui o item correto.
De acordo com o Piaget, o desenvolvimento cognitivo é um processo de sucessivas mudanças qualitativas e quantitativas das estruturas cognitivas, derivando cada estrutura de estruturas precedentes. Ou seja, o indivíduo constrói e reconstrói continuamente as estruturas que o tornam cada vez mais apto ao equilíbrio. Essas construções seguem um padrão denominado de, logo a primeira, gente, estágios, ou estágios de desenvolvimento, né, que ele falou aqui, e lembrando, inclusive, estágios de desenvolvimento, né, nós já estudamos Piaget, estudamos bases psicológicas da aprendizagem também, é importante ver esses vídeos, e os estágios, ele vai apresentar ali que o indivíduo se desenvolve, né, através, assim, passando por essas etapas, esses estágios, isso aqui é super conhecido, né, pré-sensório motor, pré-operatório, operatório formal e operatório concreto e operatório formal são os estágios de desenvolvimento de Jean Piaget, seria a letra A. O estágio, para quem continuando, né, falando sobre os estágios, falando sobre Piaget. O estágio pré-operatório, também chamado de estágio da inteligência simbólica, é caracterizado principalmente pela interiorização de esquemas de ação construídos no estágio sensório-motor. Nesse estágio, a criança é certo. Então, ele quer saber, né, se você sabe sobre os estágios que Piaget falou aqui, né, durante os seus estudos. E ele está falando, se ele quer, sobre o estágio pré-operatório, tá? Então, o que não seria de acordo com essa etapa, esse estágio, né? A criança, vamos lá, é egocêntrica, centrada em si mesma e não consegue se colocar abstratamente no lugar do outro. Esse estágio tem sim essa característica. Não aceita a ideia do acaso e tudo deve ter uma explicação. É a fase dos porquês, né? Então, até falamos lá, né, até os 7 anos na nossa aula, a frase realmente dos porquês está certo. Não deixa se levar pela aparência sem relacionar fatos. Não, nesse estágio a criança constrói sim os conceitos através das experiências visuais concretas. Então, essa daqui não está de acordo, porque essa, então, como a questão está pedindo a errada, seria justamente aqui a letra C, tá? Porque nesse estágio ela vai construir, a criança vai construir os seus conceitos através das experiências visuais concretas. Então, até o momento, letra C. Possui percepção global sem discriminar detalhes, também está de acordo. Então, com certeza, letra C. Lembrando aí, vale a pena conferir o nosso vídeo sobre este assunto. Vamos lá. Outro vídeo também que nós já tivemos aqui com vocês, esse vídeo está na sala pedagógica, tá? Mas estava aqui no YouTube, então é importante vocês acompanharem a gente sempre. Olha só, falando sobre as inteligências. Então, primeiro vem inteligências linguísticas. Característica dos poetas: inteligência lógico-matemática, capacidade lógica e matemática, inteligência espacial, capacidade de formar um mundo espacial e ser capaz de manobrar e operar utilizando modelos, inteligência musical, possui o dom da música, como Mozart, inteligência corporal, sinestésica, capacidade de resolver problemas ou elaborar produtos utilizando o corpo, né, que foi justamente isso, esse conceito que eu utilizei. Inteligência interpessoal, capacidade de compreender outras pessoas. Inteligência intrapessoal, capacidade correlativa voltada para dentro, né, para si. Capacidade de formar um modelo acurado e verídico de si mesmo e de utilizar esse modelo para operar efetivamente na vida. As 7 inteligências acima foram teorizadas por Howard Gardner, né? Inclusive, o nosso vídeo, o nome é As Inteligências Múltiplas de Howard Gardner. Foi esse autor que falou sobre essas inteligências, tá? Então, isso aqui você teria que ter estudado, sabe? E sabendo ali a parte de bases psicológicas. E a forma como perguntou foi bem tranquila, né? Só você lembrar as inteligências de Howard Gardner. Vamos lá. E por último, um grau de interação entre disciplinas próximas sempre acontece, porém a forma e a intensidade desse processo podem variar. Segundo Piaget, as relações entre as disciplinas
podem se dar em 3 níveis, exceto, então, errado. Perceberam também que a banca gosta muito, que essa aqui é uma prova só, né? Todas as questões da parte de conhecimento específico. Então, vocês perceberam que muitas, né, a banca cobrou exceto. Se você ler de uma vez, né, na correria, tiver cansado, isso aqui pode muito bem te tirar, tá, da lista de aprovados. Então, preste muita atenção quando se pede o exceto. Vamos lá. Multidisciplinaridade, interdisciplinaridade, disciplinaridade ou transdisciplinaridade, né? Então, com certeza, né? Se a gente for ver aqui, ó, seriam múltiplas, a interdisciplinaridade, aquele diálogo entre as disciplinas, 2 ou mais, transdisciplinaridade, uma etapa superior à interdisciplinaridade, tudo que a gente já estudou. A disciplinaridade não está de acordo, né? Porque são conhecimentos ali, no caso, delimitados. Disciplinaridade é o aspecto delimitado, fragmentado, com limites estabelecidos para cada área do conhecimento, separado por disciplinas com características próprias. Por isso que fala né? Disciplinaridade. Seria a letra C, porque aqui está falando sobre ali a forma de intensidade que pode variar. E a disciplinaridade não está de acordo, né, exatamente como está no nosso enunciado. Tá? E é de acordo também com aqui o conceito que eu coloquei para vocês. Seria, então, letra C. Bom, gente, essas foram as questões desta prova de professor aqui, né, do grupo Atami, professor Pedagogia. Se não me engano, essa prova é professor 20 horas, se você for olhar aí, conferir aí na internet. Professor de Pedagogia, 20 horas, acho que é isso mesmo. Essas são as nossas questões e espero ter contribuído aí, né, com mais um vídeo, mais uma preparação para vocês e vejo vocês na próxima aula.